Eu vou contar minha história pra vocês, antes de mais nada, pra vocês entenderem como o Ho'oponopono foi importante pra mim e como o Ho'oponopono me levou pra outros caminhos, e esses caminhos também estão abrindo possibilidades. E aí, gente, tudo bem? Eu tô documentando a minha experiência aqui com o Ho'oponopono com muito orgulho. É claro que tem muita gente, eu recebi recado de muita gente que não funciona, que não sabe fazer. Eu recebi recado de pessoas que me perguntaram como você faz, e eu quero falar sobre isso. E eu vi muitas pessoas que conseguiram conquistar coisas muito rápido. Todo mundo que começa trabalhar alguma energia de reprogramação mental, alguma energia de quântica, alguma energia de neurociência, quando as pessoas começam a trabalhar nessa questão, nesse caminho, elas esperam ficar ricas da noite pro dia, elas esperam dar um salto quântico e dobrar a realidade, elas esperam ver milagres muito rápido. E aí, se tem uma coisa que eu aprendi, as coisas boas, realmente boas, elas acontecem quando você está preparado, quando você não tá esperando, por mais que você esteja trabalhando nisso, né? E eu vejo o Ho'oponopono como uma grande reprogramação mental e que pra mim tá funcionando, tá me trazendo benefícios, tá fazendo eu ver o dinheiro de uma outra maneira. E como que eu faço isso? Eu medito, com fone, quietinha, repetindo, mantrando e sentindo a sensação de ter tudo, principalmente. Tem muita gente que diz que não funciona, tá? Ou que não soube fazer, ou que não acredita nisso. Se você faz qualquer coisa sem fé, não vai acontecer. Eu vou contar minha história pra vocês, antes de mais nada, pra vocês entenderem como o Ho'oponopono foi importante pra mim e como o Ho'oponopono me levou pra outros caminhos, e esses caminhos também estão abrindo possibilidades. Eu já estava trabalhando com tarologia, arquétipo, astrologia, metafísica em 2024, e eu criei um negócio digital pra mim e me sustentei. Eu queria criar um negócio digital onde eu pudesse trabalhar em casa, ficar perto do meu filho, porque eu sou mãe solo, e ganhar dinheiro, me sustentar e também ajudar as pessoas. E aí eu criei o meu atendimento, o meu trabalho digital com tarologia. E à medida que eu fui trabalhando, as pessoas colocam às vezes a taróloga ou a pessoa que trabalha com metafísica num lugar muito religioso, ou ao invés de colocar a pessoa num lugar religioso, as pessoas colocam esse profissional num lugar muito de terapeuta, psicólogo. Mas não como um profissional, mas como alguém onde você pode colocar todo o seu peso. Então, eu estava num momento onde eu dava tudo de mim, a minha energia, e isso não voltava pra mim. E as pessoas estavam começando a criar um vínculo, quando eu não estava preparada pra isso, porque a tarologia não é terapia. Apesar de ser vista como uma, e é sim uma terapia alternativa, mas não é como o psicólogo. O psicólogo ele estudou pra lidar com aquela energia e não pegar pra ele. Eu não. De alguma maneira, eu já estava começando a ficar com alguns problemas, porque isso traz distúrbios mentais, né? E aí aconteceu uma coisa muito incrível em 2024. Eu consegui juntar dinheiro e tudo e ir para um casamento em Portugal. Eu fui fazer uma viagem para a Europa e eu passei por Portugal e por Amsterdã, na Holanda. E era o meu sonho ir para a Europa. E aconteceram muitas coisas lá sobrenaturais, ao ponto de que eu entendi que um lugar que eu sonhava desde 2011 era lá. Era a Ilha da Madeira e era lá em Portugal. Mas eu só fui entender quando eu cheguei lá, porque eu vi uma imagem e descobri que o lugar que eu sonhava era a Ilha da Madeira. E aí eu conectei com um contato que eu tenho espiritual com a minha bisavó. E aí isso é um outro vídeo, outra história, pra quem quiser vai ter que escrever aqui, Vanessa, vamos falar sobre isso, porque é muito longo. Resumindo, quando eu fiz essa viagem pra Europa, foi aí que começou a minha crise de identidade, porque foi a melhor viagem da minha vida. Não por tudo que eu experienciei, né, o que eu comi, onde eu passei e por onde eu pisei. Foi a melhor viagem da minha vida, porque foi a primeira vez que eu me senti leve, feliz e viva. Viva no sentido de. E aí não vai fazer muito sentido pra todo mundo. E todo mundo vai achar que é militância. Porque hoje uma pessoa negra não pode expressar suas dores. Porque tudo vira mimimi, militância. Criaram vários motivos pra calar a gente, minimizar a nossa dor e diminuir a nossa história, mais uma vez. Mas eu, como pessoa negra no Brasil, eu sempre tive uma sensação de não pertencimento. E isso vem desde a infância. Como se eu não pertencesse. E eu não tô romantizando a Europa. E eu sei que a Europa que escravizou os negros africanos e que eles são culpados por muitas coisas, e são. Não é romantizar e não dizer que lá não exista racismo, porque existe muito, inclusive com o avanço da extrema-direita na Europa. Mas, porque no Brasil eu sou uma mulher negra e muitas vezes eu sou só uma pessoa negra, a gente não entra no lugar de humano e nem no lugar de mulher. As pessoas não veem a gente assim e elas não percebem que elas estão fazendo isso. E a gente, como tá acostumada com as narrativas, a gente não bate de frente, o que tá errado. E em questão de amor próprio, beleza, eu sempre tive uma questão de não pertencimento, e é claro que vem daí. E quando eu cheguei lá, eu me senti uma pessoa. Por mais que lá exista racismo,
eu era a mulher mais bonita que existia. Eu não tô dizendo que por ego. É porque as pessoas faziam me sentir assim. E quando eu falo pessoas, eu tô falando de criança, cachorro, velho, jovem, mulheres de todas as idades. Foi assim que eu fui tratada. O tempo todo, como se eu fosse linda e maravilhosa. E eu não fazia esforço, eu não tenho que provar nada. As pessoas me viam como mulher, entendeu? E eu não precisava, eu não me sentia uma mulher preta, só uma mulher. Era a primeira vez que eu me senti olhada. Aqui, eu me sinto olhada, mas a maior parte das vezes eu sou invisível. Como eu tenho uma personalidade muito forte, então é difícil passar despercebida, mas é, lá era sem esforço. Em relação aos homens, né? Eu sei que vão falar exatamente isso. Ah, porque eles super sensualizam mulheres negras. Ah, porque lá tem um monte de coisa errada. Tem. Não foi a primeira vez que eu fui tratado como uma rainha. Entendeu? Vocês não sabem a dificuldade que tem uma mulher retinta de ganhar flores, de alguém ir lá pagar a sua conta do jantar. Tô falando sério. Eu sei que já é difícil pra qualquer mulher, tá? Ser tratado como um feminino mais doce. Porque no Brasil, as pessoas veem a mulher, tratam a mulher negra como uma mulher forte. E eles colocam peso sobre essa mulher. E eles também colocam essa mulher também, alguns, num lugar onde, pra sair com a menina branca, ele vai chamar pra jantar, oferecer flores, vai mostrar ela pros amigos. Pra sair com a mulher preta, muitos homens, eles preferem só ela na cama. Então eles não vão te convidar pra nada. Eles não vão demonstrar carinho nem romance. E lá, foi completamente diferente. Eu falei, meu Deus, eu vivo num mundo, eu estou tendo uma experiência de um mundo que eu imaginei que não fosse pra mim. E é difícil falar isso na internet, é difícil assumir isso na internet. E eu não estou romantizando, não é a Disney. Eu estou dizendo que foi essa experiência que eu tive. E é claro que morar é diferente, e é claro que não seria todos os dias assim, mas a minha viagem inteira foi assim. E é uma sensação maravilhosa. É um susto, né? Eu fui fazer a astrocartografia e eu descobri que lá passava a minha linha de Plutão, que é a transformação, minha linha solar, de felicidade, linha de Júpiter, enfim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não consigo mais voltar e ser a mesma pessoa. Porque depois que você experimenta algo que realmente te valoriza, você não consegue mais sentar ou ficar em lugares que você não é mais valorizado. Isso pode acontecer em qualquer âmbito da sua vida, independente da sua cor. Quando você tá num relacionamento ruim e você encontra um relacionamento melhor, você não consegue voltar pra trás, aceitar qualquer um. Depois do que você vê que você merece, depois do que você vê que realmente você é, quanto você vale, você não consegue mais se diminuir, voltar pro Brasil e aceitar velhas relações, velhas pessoas, velhos lugares, aceitar o mesmo jeito que eu fui tratada a vida inteira, era intragável. E aí, quando eu voltei, eu comecei a ficar doente. A crise ficou enorme. Eu não conseguia mais me encaixar em nada, porque eu entendi que eu passei a vida tentando me encaixar, quando eu sentia que eu não precisava mais da aprovação daquelas pessoas, ou me encaixar, ou provar nada pra ninguém. E aí 2025 foi horrível, porque eu entrei numa linha de depressão, problemas de geopolítica, trouxe problemas econômicos, e todas as coisas que aconteceram comigo, eu tive burnout e tudo. Eu entrei em dívidas, eu quebrei, eu fiquei parecendo um esqueleto, eu não dormia por semanas, eu não comia, eu achava que eu tava morta. Tá? Eu sentia que eu tinha morrido. Eu só tinha esquecido de ser enterrada. Eu não sentia mais nada. Eu comecei a definhar. Foi crise de ansiedade, depressão, tudo junto. Foi horrível. Agora vai fazer mais ou menos 1 ano e 8 meses que eu não faço compras mesmo. Que eu vou lá e compro um monte de roupa e um monte de coisa. Porque eu perdi o poder de compra. E aí meio que eu me coloquei num lugar muito criativo. E eu perdi também a necessidade de ser uma pessoa que consumia o que eu consumia antes. Então eu mudei muito. E eu comecei a olhar pro dinheiro de outras formas. E aí, quando no final de 2025 eu comecei a fazer o Ponopono, eu me levantei de novo, porque eu comecei a fazer o Ponopono e ao mesmo tempo o Ponopono me levou a outras práticas. E eu comecei a focar toda a energia espiritual que eu colocava nas pessoas em mim. Eu comecei a usar a astrologia, os arquétipos e todas as coisas que eu aprendi com a metafísica ao meu favor. E eu comecei a me levantar. E a minha meta é até março de 2027, aumentei a meta. Mas o que eu tô dizendo pra vocês é que essa reprogramação mental me trouxe de volta depois de uma grande crise. E é claro que eu não fiquei milionária ainda, ainda. Mas as possibilidades de trabalho, porque eu tava quebrada, não tava mais me enxergando, não tava conseguindo mais trabalhar, não tava mais encontrando caminhos, elas apareceram. E aí eu fiz 40 agora, em 2026, e eu voltei a estudar. Eu voltei a ter uma coragem que poucas pessoas têm, porque elas têm medo de ser ridículas. E muita gente acha ridículo, pessoas como eu, fazerem as coisas que eu faço. Só que quem se importa? Eu não me importo. E eu vou falar a verdade, as pessoas não se importam muito com ninguém. Elas falam, elas apontam dedos, mas elas estão mais preocupadas com os próprios problemas. As pessoas estão muito preocupadas em parecer, em serem vistas e se preocupam em o que as pessoas estão pensando. E o Ho Oponopono e todas as práticas me fizeram também aprender, não ter medo de perder. E principalmente perder as pessoas, perder as oportunidades. Então eu tento todas as possibilidades, mas eu não me apego a elas. Tipo assim, se eu perder isso eu vou ficar frustrada. Não. Eu voltei pra internet, eu voltei pra um mundo que já era meu, porque eu cresci no mundo artístico, então a internet pra mim só foi uma continuação.
mas sem medo de ser anônima. Eu não voltei pra lacrar, ou pra agradar, ou pra viralizar, ou ser famosa. É claro que tudo essas coisas, fama é consequência, né? Mas eu chamo de sucesso quando você tá fazendo a coisa certa e alcança as pessoas certas. Mas a verdade mesmo é que eu perdi o medo de perder. E aí eu ganhei. Eu ganhei a mim mesma. Eu perdi o medo de agradar. Eu achava que eu tinha que agradar. Eu passei a vida inteira agradando algumas amizades, sacrificando muitas coisas, meu tempo, meu dinheiro, por pessoas que eu percebi ao longo desse tempo de caos, depressão, também que não sacrificavam, que não me ajudavam. E eu não podia cobrar isso delas, porque tá errado você também cobrar isso das pessoas. As pessoas elas dão o que elas querem. Você não é obrigado a cobrar nada de ninguém. Principalmente se você é uma pessoa que fez muito pelos outros, você fez porque você fez. Agora não espera fazer pelos outros, espera essa pessoa fazer pra você. Mas quando você se vê sozinho, sem nada, aí se levantando sozinho, você entende que você não precisa de ninguém. Então aí, todas as pessoas que você fez de tudo, ou agradou, se sacrificou pra estar do lado, você não faz mais, porque você entende que você não precisa agradar ninguém pra estar do seu lado e que você não tem mais medo de perder ninguém. Porque todos esses dias de Ho'oponopono eu ainda não fiquei rica, mas eu estou batalhando pra conseguir bolsas internacionais. Eu voltei a estudar, eu voltei pra minha vida criativa com moda e tecnologia. Moda é uma coisa que eu gosto muito e eu acredito muito nos estudos, e mesmo com 40 anos, é como se eu voltasse a viver. E eu tô muito empolgada com as novidades da vida, mas eu sei que eu tô lidando com uma sociedade, um sistema completamente hostil. Mas a minha coragem é maior que a hostilidade, que Pono me trouxe amor próprio de volta. Quando você tem que fazer com disciplina, com muita fé, senão não vai funcionar. E se o seu resultado, seu único resultado de sucesso for só dinheiro, então você é uma pessoa pobre de espírito. Porque o dinheiro é consequência de muitos movimentos que você vai fazer no momento que você se sentir mais leve e livre e a energia começar a se movimentar para você. Então, assim, o dinheiro começou a fluir, eu comecei a pagar as minhas contas. É claro que eu ainda não estou na minha melhor fase, mas quem se importa? A melhor fase é agora, a fase que eu me sinto livre e cheia de coragem para viver. Eu mudei o meu estilo pessoal, eu virei uma pessoa super criativa. Os anos que eu fiquei estudando moda escondida, porque eu faço isso desde os meus 7 anos e coleciono revista de moda, serviram para botar pra fora, porque eu acredito que moda não é literalmente a roupa que você veste, porque eu acredito que moda é uma narrativa. Então, eu entendo sobre isso, eu entendo sobre o quanto isso me faz autêntica. Então, eu comecei a colocar esse trabalho pra fora, devagar, aos poucos, sem pressa, sem desespero de viralizar. E eu vou começar uma nova jornada criativa aqui, nesse canal, onde eu vou trabalhar com customização, moda, e a gente vai debater sobre isso. E eu vou trazer várias ideias e como transformar sua vida em estilo. Eu comecei a usar muita roupa masculina com feminina misturado. Eu acho maravilhoso esse mix. Me libertou. Eu tô adorando sair do padrão e me divertir com a arte e criar uma narrativa muito diferente pra mim. Então eu aconselho vocês a continuarem o Pono Pono pra quem já começou e pra quem nunca fez, começa agora porque nunca é tarde, tá? É isso. Eu deixo um beijo grande pra vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui. Não esquece o like e compartilhe esse vídeo pra quem vocês acham que precisa ouvir esse depoimento. Deixa seu comentário. Eu quero saber da sua experiência e eu quero novas ideias e vamos junto com essa jornada, porque eu vou longe, com certeza.